Eu vou começar a contar essa história me reportando ao tempo em que eu fui diagnosticada. Desculpem, mas o centro aqui serei eu agora, tá? E a minha mãe é que vai, em parte, contar essa minha história. Essa mocinha ali atrás da minha mãe é minha irmã, a Fabiane. Quando eu fiquei com diabetes, minha mãe tinha 31 anos. Ela era uma jovem senhora. Eu sou a filha mais velha. Eu tinha 11 anos e foi em agosto de 1971, mês do meu aniversário, de 11 anos. E a mãe já tinha eu, o meu irmão, que na época tinha 9 anos e meio, e a Fabiane, que era uma bebê. Fabiane não tinha 2 anos ainda, tinha 1 ano e pouquinho, né, mãe? A Fabiane era bebezinha. Então, ela tinha uma bebê, um garoto, pré-adolescente, não, era criança ainda, né? E uma pré-adolescente com diabetes. Eu me lembro que eu tive aqueles sintomas todos, eu me lembro da preocupação dos meus pais, eu lembro da mãe me levar no pediatra, eu lembro que ela vai contar para vocês agora, provavelmente, de que ele meio que disse assim para ela, sua filha está desnutrida, tem que dar xarope para abrir o apetite, foi um negócio desses, aí ela vai contar. E aí fizemos exames, eu desmaiava no laboratório para fazer exame e tal. Me lembro que meu pai reagiu quando ele ficou assim, a mãe disse para ele que o médico tinha dito que tinha que dar mais comida para mim porque eu estava passando fome e ele disse não, ela está comendo muito já, né? Que são os sintomas típicos. E aí me lembro que eles foram lá na escola me buscar no dia que saiu o resultado, me tiraram a minha merenda, que a minha merenda era assim, uma merenda enorme. Não sei se tu lembras, mãe. Eu ganhava uma merenda enorme, porque eu tinha que engordar, eu estava perdendo peso, né? E aí me tiraram aquilo tudo, e aí começou essa história da trabalheira. Eu imagino que ela teve algumas orientações pelo médico que eu não sei, porque eu era muito criança, mas eu lembro dela fervendo a seringa em casa, e era insulina U80. A maioria de vocês nem sabe o que é isso. Tinha insulina U40, insulina U80, e hoje todas são U100. Então, tinha que cuidar, porque um lado da seringa era de um jeito, outro lado da seringa era de outro jeito, não podia errar o número. Era bem mais confuso. E para medir a glicemia, né, mãe? Hoje eu uso aquele leitor, né? Era uma fitinha de xixi, né? Que tinha que comparar com as cores. Eu fiquei um bom tempo depois disso, como tantas outras pessoas aqui, a mãe e o pai correram atrás de tudo que era possível na época. Eu tomei todos os chás possíveis e imagináveis, era limão bravo, era chá de pata de vaca, teve um monte de trecos desses que a gente usou, né? A gente fez também benzeduras, fomos a todo tipo de terapeuta, né? A gente andou por muitos lados, até que eles se deram conta que essas coisas não estavam resolvendo. Eu fiquei em lua de mel por 14 meses sem insulina nenhuma. Sabem aquela defesa que eu falo de que lua de mel não se precisa usar muita insulina, é só o cheirinho? Pois é, eu fiquei 14 e estou viva 14 meses sem insulina nenhuma. Estou defendendo? Não. Só estou dizendo que na época, a gente, por orientações errôneas que recebemos, né, e sem informação, né, aconteceu. E estou aqui. E eu vou mostrar para vocês a foto de como é que eu estava nessa época. É bem assustador. E aí, depois eu voltei para fechar a história, esse período com a mãe. Eu voltei a tomar insulina, comecei a ficar muito perguntadora, porque eu queria entender tudo, né? Eu tinha que entender o que estava acontecendo. E aos 14 anos, mais ou menos, apareceram as seringas descartáveis. Então, passou a ser menos difícil, né? Porque a agulha era enorme mesmo. E com a seringa descartável, eu continuava morrendo de medo de aplicar insulina, né? E eu me lembro, a mãe uma vez fez a mãe e o pai fizeram um jeito de eu ter que aprender a aplicar insulina, né? Eu já tinha treinado na laranja, na boneca, de tudo quanto era jeito, eu não sei se ela lembra, e nós fomos acampar.
E eles saíram de manhã cedo e eu, com 14 anos, me deixaram. Eu não ia junto com eles naquela saída e eles disseram: olha, a gente já conversou com o vizinho da barraca do lado e ele está disposto a vir aqui te aplicar insulina. Eu, uma garota de 14 anos, o vizinho ia vir me aplicar insulina na perna e eu ter que mostrar minha perna para ele. Ou então, tu aplica, Jane. Foi quando eu apliquei insulina e descobri que não dói. Eu estava sozinha e eu me lembro que eu chorava, até que a minha mão não aguentou mais e a agulha caiu. A agulha caiu na minha perna e entrou. E eu, aí eu apliquei. Coisas que a gente vai vivendo, né? Quando a mãe e o pai voltaram, né? É assim, Lara, exatamente. Assim, hoje é mais fácil, né? Aí, quando eles voltaram, a mãe perguntou se eu tinha tomado. Certamente ela estava falando com o vizinho também, né? Nem sei se eles saíram ou ficaram lá só me esperando para ver se eu aplicava. E aí, depois disso, eu me lembro muito de uma última conversa que eu quero comentar, que eu perguntava muito as coisas para a mãe, eu sempre fui muito curiosa, e eu me lembro que ela me disse mais ou menos assim: se você não aprender a se virar sozinha, se você não aprender a se virar sozinha, você vai viver a vida toda na minha saia. Você tem que aprender a se virar sozinha. E aquilo foi muito importante para mim, como tantas outras frases, concorda, né? Que ela me disse, aprender a cuidar de mim, porque ela não ia ficar para sempre. Ela está até hoje aqui, ainda bem, graças a Deus, está aqui, firme e forte, né? Mas eu precisava fazer isso sozinha. Eu já fazem 40 anos que a gente já não vive na mesma casa. Eu sou casada, tenho filha, está ali a minha filha Laia, tenho neta, está ali a minha neta gatinha de orelhinha de gatinho, é ela mesma, né? E a mãe já não convive. Então, com essas atualizações em insulinoterapia e contagem de carboidratos, mas ela sempre teve muito interesse. E a minha irmã, que vocês viram, estava ali junto com a minha mãe, está lá morando com a mãe. A minha irmã é atual proprietária da escola de dança que a mãe criou. Eu fui professora nessa escola de dança, fui diretora da escola de dança. A mãe passou para mim e depois eu vim para Brasília. E a Fabiane hoje é a dona, né, do Julius Dance. E com a minha saída de casa, a mãe continuou, todo domingo ela ligava, como é que tá? E a diabetes? Sempre perguntando, sempre acompanhando, mas já não convivendo junto, né? Então, algumas atualizações ela conhece quando a gente conversa, assim, mas ela já não tem que se preocupar com medida de glicemia. Aliás, que medida de glicemia, né, mãe? Não tinha como medir naquela época. Não tinha como medir. Uma última informação para vocês. Minha mãe foi a primeira brasileira, ela era ginasta e bailarina, e a minha mãe foi a primeira brasileira a alcançar índice olímpico em ginástica, hoje chamada ginástica artística, né? E ela, só que o governo brasileiro na época não autorizou, não deu recursos para ela poder ir para as Olimpíadas representar o Brasil, mas ela foi por conta própria. Tempo da Vera Kavlavska, né, mãe da antiga União Soviética, no México. E a minha mãe tinha 68 anos. 68 anos. Isso foi em 1968. Eu já tinha 8 anos de idade. E a minha mãe continuava uma atleta de ponta. Ela foi campeã sul-americana de ginástica artística. E aí, em 69, ela criou a escola de dança. Em 70, a escola de dança funcionando, era o Estúdio Dúlios. E em 71 cai essa bomba no colo dela. E quando caiu essa bomba no colo dela, sou eu a bomba, né? Como é que foi, mãe? Olha, foi um susto, mas um susto muito grande que todas vocês já tiveram também, com certeza. Mas o principal de tudo é que a Jane sempre foi uma menina
que tomava conta de tudo. Mandona como é até hoje, né? E que tomava conta de tudo, sabia tudo, e, graças a Deus, ela era muito inteligente e muito estudiosa. Então, ela estudava para não errar, para fazer as coisas tudo certinha, porque naquela época era muito difícil. A gente não sabia o que fazer, não sabia quanto que tinha de glicemia, não tinha ideia, não tinha esses exames maravilhosos que tem hoje em dia. Então, foi uma época em que realmente tudo era tão difícil. E, graças a Deus, ela realmente conseguiu tomar conta dela para que eu não tivesse, né, né, Jane? Mãe, Era... eu lembro de uma coisa interessante, a mãe e o pai sempre buscaram muita informação, né? E aí, quando eu obviamente estava no ensino fundamental, né? Quando eu fui diagnosticada, quando eu fui passar para o ensino médio, muito inteligentemente, a minha mãe me recomendou: quem sabe você faz um curso técnico na área de saúde, de modo que você possa compreender mais sobre a tua própria saúde. E foi o que eu fiz. Eu fui fazer o curso de técnico em alimentos, né? Eu sou técnica em alimentos, formada, e por influência dela, e assim outras influências que ela foi me passando também. Eu aprendi muito sobre nutrição nessa época. E aí, vê se tu lembras, mãe. Lembra que eu ia ao médico e o médico reclamava para ela que eu era uma chata, porque tudo eu queria saber e tudo eu fazia pergunta. E eu já começava a perguntar essa coisa dos carboidratos e do que faz, o que influencia a comida e no controle e tudo mais. Como é que era essa relação aí com os médicos, mãe? Olha, nessa parte de nutrição, tem uma coisinha que, naquela época, me incomodou muito, que foi o estágio. Ela fez estágio, uma menina diabética fez estágio numa fábrica de chocolate, o top do chocolate. Então, ela passava o tempo todo vendo aquele monte de chocolates na frente dela. E, naquela época, a gente não tinha muita ideia das coisas. E eu dizia, ela não vai aguentar. Mas a força de vontade dela era uma coisa de louco. Estudava para poder saber se podia comer o chocolate. Até hoje eu não sei como é que consegue esses cálculos aí, porque se eu tivesse que fazer... Vocês fazem cálculos? Não é difícil, hein, gente? Eu não sou boa em matemática, eu acho tão difícil. Vocês acham difícil? Olha, foi realmente uma época bem difícil. Essa fábrica de chocolate era a Neugbauer. E a mãe falando sobre contar, a minha filha e a minha neta estão aqui, ó. E a minha filha, a Laia, sempre comentava com os amigos, disse eu estou mentindo aí, a Laia, que quando a gente saía para comer, eu sentava na frente dela, a gente saía, ia ao shopping, qualquer coisa para comer, e aí eu olhava para o prato e o que acontecia, Laia? Oi, começava uma contação sem parar e eu não entendia nada. Como assim contação? Números: 5 mais 6 mais 2 mais eu. Então, a gente vai aprendendo a observar as coisas. E se não fosse a mãe, de certa forma, a mãe me forçou a aprender a me virar sozinha. Ela meio que me abandonou. Estou mentindo, mãe? É que se ela não cuidasse dela desde o começo, como vocês devem também estão se cuidando, desde o começo, o que ia acontecer? Acontecesse alguma coisa comigo, ela não saberia se defender. Então, eu achei que o mais importante de tudo seria ela saber tudo a respeito da diabetes,
saber controlar, saber fazer as coisas que deixassem ela o nível mais acertado possível. Uma das coisas que ela não gostou é que o médico, naquela época, o médico dizia: não, nada de fazer esforço, exercício físico, ela está muito magrinha, não pode, não pode. Mas ela era uma excelente bailarina, ela dançava, era linda dançando. E como já não podia comer todas as coisas, tinha que controlar tudo que comia, tinha que contar direitinho, e não podia dançar, o que ela ia fazer? Aí ela mesma disse: eu vou dançar, eu vou fazer ginástica, e ela se apresentou, colocava fantasia, ia para o palco, mesmo assim, no primeiro espetáculo, eu até fiquei um pouquinho assim, chateada, porque as pessoas deviam estar pensando: puxa, ai, a mãe dela não dá de comer para essa criança, porque ela era um palito dançando. Ai, essa mãe tinha que dar mais comida para essa criança. Mas nos espetáculos seguintes, ela já foi engordando, porque passou a tomar insulina, tudo de acordo, que antes não era. Então, agora, ela sabe e ainda ajuda as outras pessoas. Não é bom, Jane, elas fazerem? É isso que eu ia te perguntar. Gente, isso aqui são fotos minhas. Ó, mãe, reconhece? Sou eu, aos 12 anos, meu irmão, minha irmã, que era pequenininha, ela que tinha 2 para 3 anos, meu irmão, meu primo Fernando e minha prima Mariane. Isso aqui é uma boneca. E eu, na minha formatura, como técnica em alimentos. Aqui eu tinha 18, 19 anos, né? Então, eu cresci normal, apesar de, no começo, ter ficado assim. Reparem no bracinho, no braço dela. Está vendo ali o braço? O que é aquilo? Um palito. Olha a perna dela. Olha, mostra ali embaixo a perna. E mesmo assim ela dançava. E hoje em dia, Jane, o que tu recomenda para as mães das crianças? A minha mãe e meu pai, ela está sendo humilde. A minha mãe e meu pai, eles discordaram do médico. Eu lembro muito dessa conversa, deixa eu sair daqui. Eles discordaram de me proibir de fazer a atividade, porque eu não podia ficar sem fazer atividade. A atividade física, ela é fundamental para que a pessoa possa ter saúde, certo? Vocês sabem disso. E naquela época, naquele momento, houve por parte de alguns, isso foi muito interessante. Depois eu tive um excelente médico, não sei se a mãe vai lembrar dele, Dr. Gross, infelizmente falecido faz pouco tempo. O Jorge Gross ficou um amigo, muito amigo meu, e ele me dizia que realmente não era correto... Opa, peraí, deixa eu tirar daqui. Não era correto terem me proibido de fazer exercícios, e que bom, a minha mãe e meu pai decidiram que eu continuaria a fazer exercício. Porque se sabe que o exercício é fundamental para manter a saúde. E assim, aparentemente, eu continuo bem, né? Estou fazendo o meu esforço. Mas olha a Solange, que está aqui com a gente também. A Solange é mais experiente em diabetes do que eu. E nós estamos aqui muito bem. E eu tenho certeza, Mário, eu não sei se você sabe, mas possivelmente tenha ouvido, porque lá na escola de dança que era da minha mãe, né, e que agora está com a minha irmã, tem várias crianças com diabetes, né? E a maioria delas usa bomba de insulina, né, mami? E, olha lá a Fabiane concordando, tem várias crianças com diabetes lá na escola. E estão lá dançando. E a mãe e o pai, eu me lembro muito que eles estavam discutindo
sobre atender a essa solicitação médica ou não, de não me deixar fazer exercício, e eu me lembro que a mãe disse assim, essa menina está definhando, eu não vou proibi-la de fazer exercício, ela precisa voltar para as aulas de dança, porque dança é vida. E eu tenho certeza que isso foi um dos grandes fatores que me trouxe bem até aqui. Vocês concordam, Fabiane e Mário? Inclusive, essas crianças que tu tens na escola, né, filho? Várias meninas. E a elas... gente explica para as coleguinhas, porque elas perguntam o que é essa, mas cada vez é mais comum, assim, né? Que aparecem as bombinhas e tudo. E, sim, todas dançam e é ótimo, assim, a gente vê que é importante para a saúde, né? E são lindas bailarinas, porque, normalmente, a criança que tem diabetes, que se controlar, automaticamente ela é uma criança mais inteligente, porque está sempre atenta na comida, atenta no que vai fazer, quanto que está, o que pode, o que não pode, enquanto que as outras crianças que não têm que estar se controlando não forçam tanto o cérebro, não é? Para saber direitinho o que fazer. Eu acho que a dança ajuda bastante as crianças, né? Eu acho que não é só a questão física, mas também a questão mental e emocional, porque acho que é o caso que aconteceu com a Jane, que ela amava dançar, e aí se tirassem mais isso dela, né, já era tantas coisas que ela tinha que fazer, tomar aquela injeção todos os dias, né, que era muito mais complicado naquela época, tomar injeção, ter que fazer as contagens, não poder comer coisas gostosas, né, ditas gostosas na época, né, acho que já mudou-se o sentido do que é gostoso ou não, mas ainda não poder fazer a paixão, né, que é porque a dança traz, ela libera muitas coisas assim para te deixar mais feliz, e a pessoa que está feliz, ela automaticamente vive mais, independente da doença que tem, né? Ainda mais esse tipo de doença, o câncer, outra que a gente sabe que tem muito a ver com tu não estar feliz, não estar curtindo a tua vida, então tu somatiza, né? Então, por isso que foi tão importante, acho, ela continuar dançando. Perfeito. Eu acredito que vocês continuam fazendo alguns exercícios, porque a minha filha sempre pede, não é verdade? Sim, com certeza. Continua entrando gente aqui no grupo, que bom. Olha só, a Fabiane, que é a minha irmã, que está sentada ali ao lado da minha mãe, eu vou citando quem é, quem aonde, porque a tela aparece muita gente, né? A Fabiane está chamando a atenção de um detalhe que a mãe sempre ensinou para a gente, sempre reforçou conosco, e que é verdadeiro. A Fabiane também é formada em educação física, como eu, e a gente aprende sobre a necessidade do exercício, não apenas do ponto de vista físico, né, Fábio? Isso que você estava chamando a atenção, mas também toda a questão da disciplina de vida, do viver bem com o seu corpo, do viver bem em relação a como você se expressa, o domínio das emoções, você se sentir parte daquele ambiente em que você está e você sentir prazer em usufruir deste corpo. Então, a dança proporciona muito disso, e muito dessa coisa da disciplina e da propriocepção, de sentir a si próprio, de entender a si próprio, e assim sentir os sintomas de hipoglicemia, de hiperglicemia, saber quando você está bem e quando você não está bem, e se é do ponto de vista físico ou emocional, tudo isso te ajuda a ser melhor e a viver melhor. E a mãe é uma grande culpada nisso, porque ela sempre trabalhou muito com a gente isso, a necessidade de se perceber, se entender e se expressar. Todos aqui me conhecem, todos aqui sabem que eu não sou uma pessoa com dificuldades de expressão, né? Mas isso tem muito a ver com essa orientação que a mãe sempre nos deu, a mim, a Fabiane, ao meu irmão, de aprender a se expressar e dizer de si, né? Com a fala, com os olhos, com o corpo.
E alguém com diabetes precisa disso também, talvez mais do que os outros, porque às vezes você precisa aprender a pedir ajuda, né? Isso foi uma dificuldade para mim. Aliás, mãe, tu lembras disso? Como quando eu fazia hipoglicemia, eu não queria que ninguém me ajudasse, porque eu era dona da minha vida. O que tu recomendaria às mães aqui? O problema maior daquela época é que não havia muito conhecimento sobre diabetes. E vocês imaginam uma filha adolescente dizer que tem diabetes para avisar que, se desse algum problema, ela tinha essa diabetes, né? Essa condição. Essa condição. Mas aí o que acontece? E meus companheiros, se eu vou, será que eu vou arranjar um namorado sabendo que eu tenho diabetes? Eu não quero que ninguém saiba. E depois, como é que ela ia dar uma injeção? Porque já iam dizer que aquela lá é drogada. Então, para um adolescente, é muito difícil, muito difícil. A questão é que eu acho que o que a gente deve fazer, mães, agora, domingo que vem, Dia das Mães, né? Mães, um aviso que eu falo para vocês: deixem fortalecida a cabeça dela. As crianças têm que se sentir seguras, elas têm que sentir que o que elas têm não é nada que possa dar um transtorno grande na vida. Por quê? Olha só, 54 anos de diabetes. Solange. Solange, parabéns para ti. Mas, veja bem, passou, deve ter passado os perrengues dela também, impossível que não tenha passado, mas é uma vencedora. Entende? É vencedora. Quem tem diabetes vence é porque é forte mesmo. Ninguém derruba. E não é uma doença, é uma condição. Uma condição. E vocês estão sabendo levar muito bem. E agora, cada vez melhor. Essa do aparelhinho aqui é sensacional, né? Isso aí melhorou bastante. E as agulhas, gente, aquelas agulhinhas do tempo que eu dava, eu já estou com 81 anos. Vocês imaginam o que era naquela época. Mário, deixa eu te dar uma informação disso. Hoje, as agulhas que a gente usa, elas têm 4 milímetros de comprimento. A que você aplicava insulina em mim e tinha que fazer prega, lembra que tu tinha que pegar assim, ó, na perna, né, Solange? Para fazer uma prega. Hoje em dia não se usa mais prega. Tá? Então, eu tinha que fazer uma prega assim, para poder aplicar. Ela tinha 1,5 centímetros de comprimento. Ela era 4 vezes mais comprida da que é hoje. E ela tinha 3 vezes mais grossura do que se usa hoje. Hoje a gente nem enxerga, ela é pequenininha. Eu tenho uma aqui do lado, eu ia abrir. Ela é pequenininha, a gente mal enxerga. A mãe tinha que me furar, literalmente. A Lara, aqui a minha neta, já me viu aplicando insulina, caminhando, né? Eu já disse até para ela aprender a me aplicar, porque eu vou precisar de alguém quando eu ficar velhinha, né? Eu vou precisar de alguém para me ajudar. E a Lara já está aprendendo desde agora. Igual ali, ó, o Gabriel, ali, o Matheus, né? Que tá, ó, ele também vai, quando ele ficar velhinho, vai precisar de alguém para ajudar também. A gente vai crescendo e as coisas vão crescendo junto com a gente. Mano, eu já vi muitas vezes você aplicando insulina. Não é só uma ou duas, eu já vi milhares. Para aprender como é que faz, né, Lara? A primeira vez que eu tive que aplicar a injeção nela, claro, eu tinha que aplicar em alguém, né? Então, eu peguei o cachorro da casa, coitado do cachorro, porque eu tinha que aplicar num ser vivo. E o cachorro, eu só, claro, não dei insulina para ele, mas eu finquei a agulha para saber como é que era.
porque realmente a gente fica meio sem saber muito o que fazer. Mas voltando ao assunto, então, das atividades de hoje em dia, eu não sei vocês, eu vejo pela Jane que a Jane insiste bastante em que vocês façam exercício físico. E isso é uma das coisas que vai melhorar vocês, principalmente se vocês colocarem uma música que vocês gostam, bota uma música gostosa, aí tira todo o estresse que tem na cabeça e só pensa naquela música e se movimentar, que quando vocês estão se movimentando, minha filha é outra aqui, que também é dessa mesma parte, é interessante. E eu sou muito da dança, sou muito de escutar música, para a gente ter um alto astral, né? A minha filha Jane controla muito a nutrição para que todo mundo esteja comendo o que precisa e não exagerando com porcaria que não precisa. E a minha outra filha, a Fabiane, agora está desenvolvendo uma outra parte que eu não conhecia, que, olha, hoje em dia, cada vez as pessoas aprendem mais coisas. Ela está desenvolvendo agora o problema mental, a mente. O que a gente pensa? Fala se não é isso. Eu ia complementar alguma coisa sobre vocês falaram todo o problema de o quanto é importante para o diabético, né, ter essa autoconfiança e saber lidar com eles. Então, eu vou falar a questão da outra parte da família, porque há pouco tempo a minha irmã me falou uma coisa que me fez mudar muito, me deixou muito mais saudável, que é a questão eu nunca conseguia comer. Eu tive sempre uma dificuldade enorme de comer verduras verdes e tudo isso. E numa conversa com a Jane, despertou assim, eu não podia comer brócolis, eu não conseguia comer brócolis, eu não conseguia comer... Eu comia... Lara, é de se espantar, né? Pois é. E quase nada, eu só conseguia comer alface, espinafre e olhe lá. E aí a Jane me comentou uma coisa que eu achei muito incrível. Quando ela estava doente, eu tinha 1 ano de idade. Então, imaginem como é que é o aspecto, porque a minha mãe teve que se preocupar com a minha irmã. Eu não sei como é que eu fui... Eu sei que eu fui tratada com muito amor, enfim, mas eu não sei o quanto de lado eu fiquei nessa idade tão importante, que é 1 ano de idade, 1, 2, quando tu cria todas as experiências, porque ela tinha que cuidar da minha irmã, que foi um caso péssimo, né? Assim, uma dificuldade imensa. E aí a Jane me contou que, como ela não podia comer nada naquela época, a única coisa que ela podia comer era verdes, e ela tinha muita fome, e a minha mãe pensou, para não deixar o resto da família passando mal, né? Depois tu explica melhor se era isso mesmo, Jane, mas existia uma mesa separada da doente, né? Talvez que ela colocou, eu acho que fez muito sentido, porque se a minha irmã sentava separada e ela comia verdes e eu comia as outras coisas, provavelmente, numa cabeça de uma criança de 1 ano, aquela é uma comida para quem está doente. Então, talvez no subconsciente eu desenvolvi isso e não conseguia comer. E depois que a gente teve essa conversa, fez assim, ó, desligou uma chave. Hoje eu como brócolis todos os dias, eu adoro, como muito. Comecei a comer de tudo, eu não comia nada, assim, eu tinha uma dificuldade enorme. E eu desenvolvi uma doença também, então eu precisava me alimentar melhor. Então, com essa questão disso que ela me falou, eu ia atrás do autoconhecimento, por que eu não comia, né? E aí eu estou começando esse trabalho todo de autoconhecimento também para eu curar da minha doença, né? Enfim, que hoje está em remissão, apesar de ser incurável, mas eu estou em remissão, que está maravilhoso. Então, justamente, e aí eu estou estudando, estou fazendo uma pós em psicologia positiva, porque realmente muito do que me fez melhorar, e eu acredito que a Jane também, foi a questão da consciência, de tu entender o porquê que tu desenvolveu aquela doença.
Deixa eu só Solange. complementar o que ela está falando, justamente isso, as nossas maiores travas, né? Provavelmente 99% vem da nossa infância. Então, provavelmente você teve, né, esse tipo de trava, vamos dizer assim, por causa dessa convivência mesmo. E esse autoconhecimento da gente é importantíssimo. Isso, dependente de você ter ou não diabetes, todo mundo deveria fazer isso, né? Tem vários métodos, vários cursos, vários livros, todo mundo tem que ter esse autoconhecimento, porque isso desperta muita coisa muito interessante na gente, né? E acho muito legal isso que você está fazendo e ajuda muitas pessoas, mas principalmente a pessoa mais importante no mundo que é a gente, né? Cada um de nós sempre tem que estar em primeiro lugar para tudo. Amar-se é fundamental em qualquer momento da vida. E nós, diabetes, é essencial, porque aí você consegue ultrapassar um monte de barreiras. E as pessoas que estão à nossa volta têm um outro olhar com a gente. É muito bom. Gente, como eu sou agradecida por estar nesse grupo aqui, e como entraram algumas pessoas agora há pouco, deixa eu só explicar. O objetivo meu aqui é trazer um pouco para os meus muitos amigos que vêm acompanhando esse trabalho que a gente faz de educação em diabetes, um pouco da experiência de nós, pessoas com mais vivência, né, como eu e a Solange, que temos mais de 50 anos de diabetes, mas especialmente em função de que amanhã é Dia das Mães, trazer a minha mãe para contar de como era a experiência e assim ajudar outras mães. Ao trazer a minha mãe, eu convidei, e eu estou muito agradecida de que temos mais uma compota aqui, a Solange, e temos também outras pessoas da minha família, minha irmã, que está contando para vocês como foi a vivência dela quando ela tinha 1 aninho e eu tinha 11. E eu fui diagnosticada, e vocês conseguem entender o que ela está falando. Minha mãe teve que se desdobrar, e eu não consigo imaginar como, naquele tempo, de cuidar de uma menina de 11 anos, que era proibida de comer de tudo. Era impressionante, eu não podia comer beterraba, não podia comer cenoura, agora eu podia comer à vontade verduras. Então, eu lembro que a mãe fazia um prato desse tamanho. Na verdade, eu ajudava a fazer aquele prato. Eu pegava tudo que eu podia. Era pepino, tomate, ervilha. Eu lembro que eu abria a lata de ervilha assim, virava inteira. Era alface, era espinafre, tudo quanto era verdura tipo A, né, que eu podia comer à vontade, eu morria de fome. Como vocês sabem, quando a gente tem diagnóstico de diabetes, é normal, a gente tem muita fome, porque a célula está assim, sem glicose, então a gente tem fome. E aquilo eu comia demais. E agora eu estou ouvindo da Fábio, eu não tinha pensado nesse relato, Fábio. Você, pequenininha daquele jeito, você via aquele prato como um prato de doente. Interessante, interessante. Vê como é importante a gente ficar refletindo. E assim eu vejo, Mário, eu não sei se... Mário é porque a minha mãe também foi minha colega de trabalho por muitos anos. E a gente, na aula, o pessoal me olhava, mas não é tua mãe? Eu digo, mas é minha colega também. A gente dava aula, né? Eu numa turma, ela na outra. Mãe, eu recebo muita gente comentando assim, a dificuldade que tem de conviver com o próprio diagnóstico, a dificuldade que tem de se sentir menor, ou mais fraco, ou mais frágil, ou com medo. E aí eu quero te fazer uma pergunta, Nana. Porque tem esse diagnóstico, e muitas vezes, eu tenho certeza, todo mundo aqui nesse grupo já ouviu coisas terríveis. Peraí, antes de falar das coisas terríveis, e também a minha filha e a minha neta que estão aqui para dar testemunho de que não apenas eu sobrevivi, olha lá ela se mostrando, né? Mas, assim, eu não apenas sobrevivi, mas eu estou viva e continuei vivendo. E eu me formei, eu sou pós-graduada, eu tenho filho, eu tenho neto, igual como a Solange, que já é aposentada até, eu não consegui me aposentar ainda por outros motivos, mas a gente pode ter uma vida perfeitamente boa, porque perfeito não existe ninguém no mundo. Todo mundo tem seus probleminhas. Alguns maiores, outros menores. Agora, como alguém ontem disse no grupo, o importante não é o que a gente faz na vida, mas o que a gente faz com o que a vida nos dá. Porque cada um de nós ganha um pacote para trabalhar com ele, né? Então, eu fico pensando, mãe,
eu ouço muitas dessas pessoas que estão aqui, especialmente mães e pais de crianças e adolescentes com diabetes, contarem histórias terríveis, terríveis, sobre o que elas ouvem, sobre como o diabetes é a coisa mais terrível do mundo. Não existe doença pior. E aí eu fico pensando, puxa, minha mãe nunca me mostrou isso assim. Mas você vai fazer um confessionário agora. Eu tenho certeza que você ouviu coisas horrorosas sobre diabetes e que provavelmente era por isso que às vezes eu pegava ela chorando no parto e eu sabia que era por minha causa. Eu imagino que te assustaram bastante, que te deixaram assim bem para baixo, mas você não deixou isso me atingir, né? Mas sabe uma coisa? O que mais me atrapalhou foi que, naquela época, o pessoal não conhecia muito do que realmente podia ajudar na diabetes. Sem querer, mas por intuição, eu coloquei ela na dança, na ginástica, para ela se movimentar. E, hoje em dia, a capacidade de vocês saberem tudo que é melhor para a diabetes é muito maior. Por exemplo, a acupuntura. A acupuntura era uma coisa que a gente nem sabia o que era isso. E a acupuntura é um estudo que melhora muitas coisas. Eu não sei, a Laia... Ela faz acupuntura. Ela faz acupuntura. É o trabalho dela. Fala. A acupuntura... É o trabalho... Fala, querida. O trabalho da minha mãe é fazer acupuntura. Ajuda a trazer todo um equilíbrio emocional e melhora o metabolismo, melhora o processamento da absorção dos nutrientes no corpo. Então, a pessoa também consegue, sem abandonar o tratamento da diabetes, né? Mas consegue um equilíbrio na vida melhor. Quando, às vezes, eu não conseguia dormir, ela fazia acupuntura a mim e eu caía no sono direto. Fiz uma propagandista agora. Aquelas agulhinhas que são mais fininhas ainda que as não é? Seringa, de insulina. Então, e essas coisas todas que hoje em dia eles estão melhorando, está deixando tudo muito mais simples, muito mais fácil. Mas não podemos deixar realmente de dizer que não ter diabetes é melhor, né? Também. Eu não escolheria tê-la. Mas dá para viver e muito bem com ela. Mas é uma coisa que eu acho, assim, eu considero que é uma coisa que não atrapalha na parte física. Por exemplo, não ter um braço, não ter uma perna, sabe? Não enxergar, eu acho isso pior. Então, eu considero que diabetes é chato. Podia ser não ter, mas também não é uma coisa que a gente não consiga e que ajuda, como eu disse, as crianças diabéticas que eu conheço são muito inteligentes, porque são obrigadas, tá, a tomar conta de si. Deixa eu te perguntar uma coisa, mãe, aproveitando essa fala, e quero voltar ao ponto, até explicando, o cérebro, nossa massa cerebral é neurônios, é células nervosas, e células nervosas usam como único alimento glicose, único. Então, é óbvio, né? A gente tem glicose suficiente, né? E a gente, então, com essa glicose, a gente alimenta bem o nosso cérebro e, se souber usá-lo, a gente pode ficar muito inteligente. E como tu muito bem está dizendo, como a gente é obrigado, com diabetes, seja criança, adolescente, adulto, idoso, a se cuidar e se olhar, como disse a Solange, cuidar de si, se amar o tempo todo, porque se você não está bem, você não pode cuidar dos outros. A mãe dizia isso muito para mim, porque eu sempre fui muito de ficar olhando para os outros, né? Ela dizia, mas se você não se cuidar, como é que você vai cuidar dos outros? Então, você precisa se cuidar
para dar o direito aos outros também de te cuidarem, de te amarem, de gostarem de você. Porque se você não se cuidar, como é que o outro vai poder cuidar de você também, né? Então, isso é extremamente importante. E por isso me preocupa tanto que eu vejo muitos dos que estão aqui comentam bastante magoados, né? De ouvirem muitos, que eu chamo de terrorismo, né? Muita gente falando assim, teu filho vai ficar cego, teu filho vai perder o pé, teu filho não vai crescer, tua filha nunca vai ter filho, né? Tua filha não pode engravidar, e coisas desse gênero, né? E como disse a mãe, contando a meu respeito, eu tinha medo de não encontrar um companheiro que me aceitasse porque eu tinha diabetes, né? Mãe, tu ouvistes terrorismos desse tipo? Tu não me contou até agora. Teve gente que te assustou? Qual era o teu maior medo com relação a comigo? Eu sei que tu tinha medo de não acertar, isso eu sei, isso é normal, né? Mas quais medos você teve como mãe de uma criança com diabetes? O principal de todos é a gente não saber se conseguiria cuidar. A gente tem assim aquela responsabilidade de uma criança e a gente quer o melhor, o máximo para ela. E aí, de repente, a gente se sente pequenininha num momento que tu não consegue, enfim, dominar tudo, não saber o que fazer. Eu acho, por exemplo, eu ainda não tenho diabetes. Tomara que eu não precise, porque eu sou muito ruim de fazer cálculo. Mas eu acho que a coisa que dá mais assim na gente é a gente não quer errar. Naquela época, teve numa dessas casinhas que vende chás, eu vou dizer um charlatão, porque ele chegou e disse para o meu marido, não dá insulina para ela. Ela tem que só tomar esse chá. Eu ia ficar viciada em insulina, né? Eu nem me lembro mais, mas eu sei que era um chá que tinha que ter tantos minutos, tinha que fechar, tinha que dar assim, e não dá de comer nada que não seja verde. E o meu marido, durante um bom tempo, eu brigava com ele, eu dizia, ela está morrendo, nós estamos perdendo ela tem que ir no médico tomar insulina. Não, ele disse que se der insulina, nunca mais ela vai poder, ela vai ficar pior e ela vai morrer, e um terrorismo danado, e ele, meu marido, comprando o tal do chá do camarada esse, que ele só queria era dinheiro. No fundo, eu acho que era isso. Até que um dia eu disse, não, chega. Aí eu fui lá no Cross, doutor, se não me engano, Cross, né? O nome. Fui no doutor e o doutor disse, meu Deus, como é que essa criança ainda está viva? Olha só, que burrice. Ir atrás de um charlatão que com chás ia resolver tudo. Só resolveu deixar minha filha assim, puro osso. Mas... eu queria falar uma coisa. Fala, Lara. Duas coisas. A número 1... eu esqueci. Eu também. Então, a outra, voltando lá para trás, naquele assunto de comer, que a vovó comia, de comer verduras verdes, naquele assunto, eu como muita verdura, brócolis, eu gosto de alface, gosto de brócolis, gosto de tomate, cenoura, beterraba. Tá bom? E tem que tomar insulina. Quando tem diabetes. Então, o terrorismo pior foi o charlatão esse de só na base do chá, que ia ficar boa, e que quase perdi minha filha. Não foi?
Se bem que a minha outra filha também já passou por charlatão, o que Todo tem mundo. por aí. É interessante tu trazeres isso, Mari, porque todo mundo passa por isso. O susto é tão grande, né? Quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença crônica e que traz junto tantos medos, né? E como você disse, está cheio de charlatão por aí vendendo esperanças baseado no medo, né? Se você não se curar, você vai, né? E aí vai perder pé, vai entrar em diálise, vai ficar cego, vai morrer mais cedo. E eu sou teimosa. Eu já passei dos 60 anos e ainda não morri. Mais teimosa que eu é a Solange. A Solange também está com 60 anos, só que ela tem mais tempo de diabetes, 59, né? A você fez 60 agora esse mês, não foi? Isso. Né? Então, assim, a gente vive o quanto o nosso organismo geneticamente permitir, mas principalmente o quanto nós nos cuidarmos. E aí entra o que vários aqui já comentaram, o que a gente come e o que a gente come na cabeça, o que a gente aceita, o que a gente, com que tipo de emoções a gente entra em contato e como a gente lida com isso. Então, viver em ambientes psicologicamente doentes, com certeza, dificulta a nossa vida. Tentar equilibrar o nosso ambiente interno e o nosso ambiente externo, e eu agradeço muito sempre, porque eu acho que eu tive essa oportunidade, eu tenho essa oportunidade, com certeza te ajuda a ter mais saúde. Então, a minha irmã, a Fabiane, estava comentando de que ela está também com um problema de saúde sério e que está em remissão. Muito disso tem a ver com ela ter mudado a postura dela. E isso vale para nós que temos diabetes. Não, isso vale para todo mundo. Talvez, em especial, para quem tem diabetes, em função de que a gente efetivamente tem um organismo, de certa forma, um pouco mais frágil. Mais frágil não porque a gente seja mais frágil, mas porque qualquer alteração muito brusca no ambiente externo ou no ambiente interno nos afeta de uma forma mais intensa. Se a gente se emociona e fica muito chateado, a glicemia vai para o espaço. Se a gente está apaixonado, se derretendo, aquele passeio na praia, tipo lua de mel, assim, não a lua de mel de diabetes, a lua de mel de... A glicemia desaba. A gente tem que aprender a viver com isso. Em nós, essas coisas são mais intensas, né? Mas isso vale para todos. Então, mães, eu vou passar para a Solange, mães, como é importante ajudar, o que a minha mãe comentou, a dar equilíbrio emocional, o que a Solange chamou a atenção, essa força pessoal, de você saber que você tem limites, como qualquer um tem, mas você não é limitado pela condição diabética, você é limitado pelo quanto você se autolimita. E as nossas crianças, e eu acho que consegui fazer um bom trabalho com a minha filha, e a minha filha, em consequência, com a minha neta, a gente ajuda os nossos pequenos, e nisso eu agradeço muito a minha mãe, porque tudo que eu sou, grande parte do que eu sou hoje, eu devo justamente à minha mãe e meu pai. Os dois foram muito importantes. E é interessante que a gente só se dá conta disso, muitas vezes, depois que você está na mesma posição que eles, né? Mas esse equilíbrio emocional, eu tenho certeza, está na base de eu ter chegado até aqui, está na base de eu ter chegado até aqui relativamente bem. Né? Relativamente bem. Aliás, eu acho que eu estou muito bem. Né? Para os meus 60 anos, eu estou muito bem. Mas eu agradeço muito, né? Muito mesmo. Eu vou passar a palavra para a Solange, depois eu te passo, mãe. Não, é só um atento, né? Porque, assim, a gente passa por várias fases durante esse nosso processo, né? Claro, a fase da revolta, a fase do preconceito. Aliás, eu acho que o preconceito é a maior barreira que a gente enfrenta até hoje, né? Mas como que eu decidi ter uma vida mais saudável? Eu, infelizmente, não tive tanta sorte como a Jane de ter uma família tão presente, tão preocupada, mas aquilo que eu sempre falo, cada um faz o que pode com aquilo que tem, né? Meus pais fizeram com aquilo que eles achavam que sabiam, né? Mas, assim, porque desde os 10 anos eu já aplicava, eu fiquei com 6 anos, né? Dos 6 aos 10, meu pai que aplicava, depois eu resolvi, né, aprender. E sempre sozinha, né?
Aí, o que era mais importante? Eu tenho uma condição, eu pensei assim, né? O que eu tenho que fazer? Se eu não me cuidar, se eu não tomar insulina, naquela época a gente ficava muito na tomar insulina, né? Eu vou morrer. Então, eu tenho duas opções. Ou eu aceito e eu vou fazer tudo o que está possível ao meu alcance, ou eu vou morrer. Então, eu resolvi viver, né? E eu acho que é isso que as crianças, as mães, né, têm que passar. O que você quer para a sua vida, né? Realmente, o que você quer? Porque a gente vê muito adolescente, muita criança revoltada, que come escondido, que faz aquilo. Isso está te prejudicando. A gente tem que pensar, isso vai me prejudicar? Está me prejudicando? Bom, se está, é isso que eu quero para mim? Eu quero tomar mais insulina, eu quero viver doente, eu quero viver em hospital. Então, acho que essa reflexão, as crianças, né? Não muito pequenininha, claro, mas depois de uma certa idade, porque eu tive essa reflexão com 9 anos. Então, é muito bom, sabe, os pais abrirem, né, essas possibilidades para as crianças conseguirem viver, desde pequenos, quererem ter uma vida mais saudável e viver. E não, é aquilo que eu falei outro dia para a Jane, né, o que o diabético não pode fazer? Ele não pode ficar uma semana numa ilha deserta sem eletricidade, porque a insulina vai estragar. Mas o resto, ele é capaz de tudo, né? Claro, dentro das suas possibilidades. Mas é isso que eu quero deixar para vocês, mamães e crianças e adolescentes. Vivam, a vida é linda. E a gente tem que ter esse olhar, porque senão você não consegue. Perfeito, Solange. Isso me traz uma outra questão. Olha que bacana, gente. A Solange ficou com diabetes aos 6 anos e ela já me contou isso, eu já estou a par. Você tinha 2 irmãs também, né, com diabetes, né? Elas eram 3 filhas e as 3 com diabetes. Na minha família, não tinha, depois a mãe vai responder, não tinha ninguém com diabetes antes, né? Depois, 10 anos depois, que a Doris ficou com diabetes também. Mas eu também sou a filha mais velha, né? Eu tive com 6 anos. A minha irmã do meio, a Simone, teve com 18, e a minha irmã caçulinha teve com 7. Então, quando a minha irmã ficou diabética, os meus pais já tinham, vamos dizer, uma certa visão daquilo, né? Porque eu também fiquei em coma 3 dias, desenganada por médico, naquela, né, época que ninguém sabia que existia criança diabética. Mas com as minhas irmãs foram mais fácil em termos, né? Mas só que, infelizmente, né, elas não tiveram a mesma visão de vida que eu, né? Porque eu já perdi minhas 2 irmãs, apesar de eu ser, não por causa do diabetes, uma sim, a outra não. A outra teve câncer de mama, teve consequências e veio a falecer. Mas a minha irmã mais nova era justamente esse tipo de pessoa, ela comia tudo escondido, não tomava insulina, e ela teve consequências graves, mesmo eu do lado, eu mesmo falando, porque assim, a gente tem que ter uma visão bem clara, você é responsável 100% pela sua vida. Você tem as pessoas ao seu redor que te orientam, que querem o seu melhor ou não, mas você que decide sempre, né? Então, isso é muito importante. E a Solange descobriu isso com 9 aninhos. Quer dizer, aí vai a minha pergunta, Mami. 2 perguntas, Mário. Mami, como é que foi a relação com a família? A família ajudou, atrapalhou? Tu pode comentar algo disso? E segundo, como a tua experiência, com que idade? Porque a minha mãe, ela é professora desde que eu a conheço, né? A minha mãe até hoje, com 81 anos, ela continua dando aula lá na academia de dança da minha, hoje, né, a minha irmã, a Fabiane, que é a diretora. A minha mãe também dá suas aulas, ela tem as suas alunas de todas as faixas etárias, dos 2 aos 82, né? Não sei se tem alguém com mais idade que você, mãe, na turminha das mais jovens, né? Mas com que idade você acha, mãe, que as crianças e os adolescentes podem começar a cuidar de si? Porque eu conheci uma mãe que a filhinha dela, a Maria Eduarda, com 5 aninhos, já era a Maria Eduarda que aplicava insulina nela, sob supervisão, obviamente, e que fazia suas escolhas e carregava o seu glicosímetro para a escola e tudo mais. Então, assim, será que é muito exigir que a criança, desde bem pequena, aprenda a se cuidar? A gente deve ficar fazendo tudo por ela e cuidando? Qual seria uma idade boa para isso? E como é que a família lida com isso?
O fundamental é que cada criança é uma criança. Cada uma tem uma personalidade. Então, tem aquelas que são rebeldes, e são muitas. E com essas, a mãe tem que saber lidar, porque eu a garanto que a Solange, que tinha 3 irmãs com diabetes, que cada uma recebeu a diabetes de uma maneira diferente. Porque umas aceitam, outras se rebelam, outras estudam e vão a fim para se curar, outras se cuidam, outras não. Agora, a mente, a cabeça, o cérebro, que comanda tudo. Eu acredito que até hoje não conseguiram ainda, mas acredito que chegará um dia que a gente vai saber dominar pela mente, fazer tudo funcionar, inclusive o pâncreas. Porque no meu tempo, se me disser que eu pegasse um aparelhinho pequenininho na mão e conversasse com alguém e olhasse esse alguém lá na China, quem é que acreditaria numa coisa dessa? Diabetes. Será que alguém conhece, no meu tempo, ou no tempo até da Solange, se dissesse para ela, olha, tu pega um aparelhinho e faz assim, e tu já sabe quanto tu tem que pôr de insulina? Ah, isso é impossível. Então, eu acredito que daqui a uns anos, o cérebro, a mente, que agora está muito... Eu vejo pela Lara. A Lara é uma criança de 7 anos. E a capacidade Quase dela... 7 anos. Eu tô com 6 anos e meio, quase 7. Então, e a capacidade que ela tem, a evolução. Eu, com 6, 7 anos, eu brincava com a minha bonequinha. Meu Deus, a Lara me daria um banho. Imaginem daqui a uns anos. Então, a relação que a Jane perguntou de família, nós sempre fomos muito unidos. Mas eu acho que é muito difícil de a gente se dar conta de tudo. Por exemplo, de a minha filha achar que os verdes que a outra estava comendo era comida de doente. Não me passava pela cabeça isso. Outra coisa, a vergonha de que a minha filha era diabética e com medo de ter namorado, porque o namorado, sabendo que ela ia ser diabética, não ia querer ela não sabia se podia namorar ou não, tinha vergonha, tinha medo. No entanto, ela era muito linda e estava assim de rapazes querendo namorar ela. Ela sempre foi muito solicitada. E exatamente, olha, é casada há quantos anos tu está casada? 38, 39, por aí. Né? E o marido dela cuida mesmo. Então, Ele gosta de doce. Ele gosta de doce. Ah, porque tu é doce, né? E eu já fui aí. De manhã, ele sempre dá injeção nela. Ah, viu? Olha aí, viu que carinho? Então, isso é uma coisa, família. Família é amor. Se tem amor, amor é tudo. E o amor, a gente, às vezes, tendo mais filhos, às vezes pode não se dar conta que um precisa mais de cuidado que o outro. Isso é difícil. E sobre como falar com a criança, fortalecer ela, sim. Fazer ela se cuidar, sim. Porque a gente não sabe se amanhã ou depois a gente está aí. Assim como eu acho que a Solange cuidava das irmãs, dava conselhos e tudo mais. Mas depende da personalidade de cada um. Então,
o Dia das Mães, eu fico super feliz, mas super feliz de que minhas 2 filhas, as 2 com problema de saúde, que não queriam, mas apareceram, mas que elas se cuidam. E não me preocupo, eu não me preocupo porque elas se cuidam muito, muito mesmo. A minha outra filha, ela estuda afinmente método de vida, a outra filha, alimentação, e principalmente fé, esperança, energia, força. E vamos lá, estamos aqui e vamos. Para que nós viemos? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar para poder, quando nós formos para outras etapas, a gente ter feito o que podíamos de melhor. Esse é o meu conselho. Mário, mãe, se você me permite, eu queria deixar o microfone aberto para as pessoas, quem quiser te comentar alguma coisa, te perguntar alguma coisa, a Laia também, né? Quem quer falar alguma coisa, não dá para todo mundo abrir o microfone ao mesmo tempo, mas então, assim, ó, levanta a mãozinha e diz, eu queria perguntar uma coisa aqui para Mário, porque vocês viram, minha mãe é super disponível, né? A mãe tem uma experiência enorme, ela é bastante humilde em relação a tudo que ela viveu e passou, né? Hoje a gente sabe, né, Solange, como deve ter sido difícil naquela época, né? E cada um aqui que é mãe, pai, sabe como seria difícil ver aquele serzinho que você vem criando com tanto amor e carinho e que geralmente é magrinho que é pele e osso e você tem que pegar uma agulha e furá-lo todos os dias, várias vezes por dia. Então, a mãe nunca reclamou, mas eu sei que não foi nada fácil, né? E, mãe, eu ouço muito das outras mães aqui comentários desse tipo. Então, eu queria deixar para elas poderem conversar contigo um pouco, né? A Diane, eu acho que está louca para falar ali. Ô, Jane, a sua mãe é uma graça, linda ela, viu? Tô aqui, fecha a câmera, abre de novo, porque escutar o que ela vivenciou com você faz a gente recordar desde o nosso comecinho e ainda saber toda a trajetória que nós temos com os nossos docinhos, né? Então, assim, essa questão que você falou, que você pegava ela chorando, o meu filho tem 9 anos, tem 2 anos e meio de diagnóstico. Ele já me pega, assim, de vez em quando ele me pega chorando e pergunta. Eu falo assim, não é nada, não. Hoje eu estou estressada, não estou bem. A gente tenta disfarçar, né? Mas, assim, eu não quero perguntar, não. Eu só quero agradecer por esse momento, porque, assim, está sendo muito prazeroso, está sendo de muito conhecimento, saber de tudo que ela passou, porque, querendo ou não, essa vivência que ela teve, nós estamos carregando com a gente um pouquinho e com esse aprendizado que você a cada dia passa para a gente também, sabe? É muita informação, eu sei disso, mas que a cada dia a gente vai trabalhando essa questão e aqui em casa eu faço assim, eu vi a sua mãe falando e eu me pego um pouco também, porque tudo que eu aprendo de novo eu tento passar para o Guilherme. Então, nós vamos fazer 2 meses ainda que instalamos a bomba de insulina, né? Nós estamos pagando, mas vamos correr atrás do processo para poder pedir os insumos e tudo. Interessante que, com pouco tempo, tudo que eu faço, ele veio fazendo, eu já tenho autonomia para sair e deixar ele sozinho, com meu esposo ou com a minha mãe, né? E coisa que a minha mãe não faz é contar. Já falou assim, minha filha, se fosse eu não conseguiria fazer uma conta dessa que vocês fazem. Ela é minha irmã. Meu marido, eu falo que ele fica mais no suporte tecnológico. Deu problema, a gente corre atrás dele, sabe? Mas essa parte toda da contagem, as coisas que ele quer comer, ele mesmo já faz, ele joga na bomba, ele já corrige. Eu falo assim, isso me dá uma liberdade maior. E escutando sua mãezinha falar aí, nossa, enche o nosso coração de esperança.
Feliz Dia das Mães para todas vocês, viu? Com muita saúde e muita paz. Obrigada, Diane, que legal. Olha os beijos, olha os beijos. Interessante que você diz, Diane, do Guilherme, o Guilherme está com 9, né? Se sentir seguro, assim, né? E dizer para você, deixa que eu faço, tal. A gente pode e deve, eu estou concordando com a minha mãe, transmitir às crianças de que a vida é difícil, de todo mundo, né? Mas que ela tem que aprender e ela tem que se sentir segura para tentar fazer. Então, se eu perguntasse, eu vou perguntar para a Lara, minha neta, Lara, o que você acha? É difícil ou é fácil cuidar de diabetes? É fácil. Viu, gente? É fácil. A Porque, visão... porque é bem fácil. É só ter as maquininhas certas. Tipo, naquele seu negócio que você passa, quando o número tá muito baixo, tipo 21, quer dizer que você tem que comer para aumentar. Quando tá muito alto, 199,1, tem que aplicar insulina para ficar sempre no meio. E os números bons são tipo 100. A Lara não é diabética. Ela convive com alguém com diabetes. Então, os nossos filhos, né, no caso, a minha filha, a Laia, que é a mãe da Lara, não tem diabetes. Eu não tive que ensinar essas coisas a ela, mas ela convivendo comigo foi aprendendo. E eu sempre tive esse cuidado de tentar mostrar que precisam saber, mas que não é para ser um terror. E às vezes eu me preocupo, minha mãe, que eu vejo algumas mães que ficam tão tensas, tão preocupadas, tão desesperadas, e eu entendo, porque no coração isso aperta, mas que passam tal estresse para as crianças, que as crianças, Willa, pensei em você agora, as crianças, os adolescentes, às vezes estão tão estressados o tempo todo que a glicemia não abaixa, porque é por estresse, não é por qualquer outra coisa. Então, a gente também precisa trabalhar com a gente para poder ajudar o nosso filho docinho a conseguir se cuidar também. O que vocês acham? Fala, Mário. E também é importante a pessoa que é diabética e quem convive com ela saber aplicar, saber o que acontece, porque suponhamos que vocês têm um diagnóstico, então um filho que não sabe nada sobre a diabetes. O filho tem que ajudar a mãe nesse momento. Eu me lembro de uma única vez que a Jane desmaiou. Deixa eu corrigir. Não foi uma única vez que eu desmaiei por hipoglicemia, mas ela se lembra de uma vez. Eu me lembro de uma vez, foi uma única que eu vi, talvez quando eu era criança pequena, posso ter visto outras, mas eu era muito pequena, mas com 15 anos, ela estava com 9 meses de gravidez e logo depois nasceu a Laia. Ela teve que ir para o hospital e eu só me lembro de as pessoas pedirem para eu conseguir uma Coca-Cola urgente. Era alguma coisa assim, não sei se ela tinha desmaiado, eu estava quase desmaiando. Eu nunca aprendi nada sobre diabetes. Eu não sei absolutamente nada. Toda essa convivência que estão falando... eu era criança, então não precisei aprender. Não sei lá, eu acho que já era tanto estresse com tudo isso que me deixaram um pouco de lado, até já era muita informação, né? Naquela época, enfim. Mas eu me lembro disso. Eu me lembro bem disso, Fabiane. Anos depois, pensando sobre isso, eu observo que, para te proteger, a mãe e o pai realmente te deixaram meio de lado, até porque, como você acabou de dizer, tu tinhas 15 anos quando eu estava grávida. Eu saí de casa, você tinha 15 anos. Né? Então, assim, você era muito pequena para o convívio com as situações todas. De lado, entre aspas, porque o que se tinha de conhecimento é que comendo muito, muito doce, né? Então eu passei minha infância toda sendo provida de comer doces. Eu queria muito porque eu não podia. Eu tenho uma carta que eu escrevi para o Papai Noel, por isso eu sei que com 5 anos eu sabia ler e escrever. Eu tenho guardado uma cartinha onde eu pedia de presente de Natal
não sei, alguns nomes de chocolates, não me lembro quais agora, mas era alguns nomes de chocolate que eu queria de presente de Natal, de tanto que era privado para mim chocolates e essas coisas, por medo que eu também desenvolvesse a diabetes. Era isso que era colocado, né? Enfim. Como é Hoje eu não importante a informação. chocolate, não como açúcar branco, nada disso, adoro umas frutas, mas aí é porque agora minha cabeça já aprendeu, desenvolveu outras coisas depois que eu desenvolvi a minha doença, eu realmente quis entender o que é ter uma saúde, né, adequada. Eliane, você queres comentar? Não, eu já escrevi aí mais ou menos assim o que eu sinto, sabe? Porque, assim, para mim é uma angústia muito grande. Porque assim, eu tento muito ajudar a minha filha, sabe? Mas eu sinto que eu não consigo, sabe? Eliane, alguém aqui já comentou que cada um de nós, a minha mãe comentou isso, cada pessoa é diferente. E a gente tem que dar o tempo à pessoa. Principalmente quando a gente está na puberdade, adolescência, que a gente começa a querer ser dono de fato da nossa própria vida, a gente tem uma necessidade aumentada, e aí estou falando como adolescente que já fui, uma necessidade aumentada de nos impor e de não querer que os outros cuidem da gente. Eu sei cuidar de mim sozinha. E eu imagino que dei um pouco de trabalho para minha mãe nessa época, apesar de que eu sempre fui muito responsável, mas muito responsável. Mas eu quero que a mãe comente. Mas às vezes a gente precisa dar esse tempo e entender que um filho na adolescência, ele está começando a experimentar os seus poderes nessa vida, né? O que ele consegue ou não consegue dar conta. E às vezes ele mais precisa é de não perguntas, mas de oferecer carinho, afeto, apoio, abraço e deixar ele tentar errar. Deixa eu errar sozinho, porque eu sei errar sozinho, né? Porque eu não sou mãe de criança diabética, na minha família só tem eu, né? Mas eu fico imaginando que se eu passasse o tempo todo corrigindo a minha filha, a Alaia, e eu devo ter feito isso um pouco, eu não quero fazer terapia em grupo agora, mas eu devo ter feito isso bastante, porque eu sou bem assim, né, dominante, ela acaba não tendo segurança de que ela é capaz de errar, mas todo mundo erra. Então, nosso filho com diabetes, nosso adolescente, nossa criança, vai errar também. Nós, idosos, a gente erra também. Se a gente fosse perfeito, a gente não estava aqui. Então, talvez dar um tempo para eles conseguirem se abrir, né? E dizer para eles, você pode errar. Se a gente não errasse, a gente não estava aqui, né? Eu devo ter dado trabalho na adolescência para minha mãe também. Acho que não muito, mas devo ter dado algum. Obrigada, Jane, pelas palavras. Isso nos ajuda bastante. Tá, então, as coisas principais mesmo é o amor. Porque se a gente faz as coisas com carinho, às vezes não está fazendo certo, mas está fazendo com carinho, está fazendo com amor, porque a gente não acerta sempre. Ninguém é perfeito, como a gente fala, né? Mas o mais importante é a gente dar amor, carinho. E como a gente precisa de um abraço que o vírus nos tirou, como a gente precisa de um monte de gente em volta se abraçando e tomara que o vírus vai embora. Não é Tomara. Eu queria falar uma coisa. Agora eu vou sair, então tchau, tchau para todo mundo. Tchau, Lara. Já estamos terminando mesmo. Eu ia propor, Lara, antes de você sair com a Alaia, que cada um, se quiser, não é obrigatório, mas diga umas últimas palavras do tipo assim, Feliz Dia das Mães, né? Algum recado que quer dar para os outros, né? Manda um abraço para minha mãe. A minha mãe aqui em parte, porque assim, eu me sinto muito mãe de muita gente no grupo, né? E a minha mãe, portanto, é a mãe da mãe, né, de todo mundo aqui.
Fala, Lara e Alaia, para terminar. Depois eu Eu queria mesmo falar uma coisa. A mamãe me contou ontem que hoje você ia tomar a vacina, né? Tomei aqui, ó. Coisa boa. avó também. Já tomou? Bem, A Bisa também, que bom. Eu também, nós três já tomamos. Um monte de pessoas da nossa família estão sendo vacinadas. Que todo mundo possa ser, né, filho? Aham. Linda com esse casaquinho da Dúlios, Lara. Gostei. Eu tô com um casaco da Tunes. Adorei. Beijo. Uma pergunta para fechar, então. Alaia, foi muito complicado ser filha de uma diabética? Foi. Foi bastante. A gente, às vezes, não lembra mais das partes boas, é claro que tem partes difíceis e desafiadoras, mas eu passei um pouco o que a minha tia passou, de pouco açúcar em casa, então eu ia na casa dos amigos e comprava escondido saco de balinha, e acabava no açúcar, mas acho que agora que com a minha filha a gente conseguiu encontrar um equilíbrio, porque eu ofereço para ela o doce, ela acha muito doce e devolve, às vezes come, né? Não é assim, mas é mais uma questão da gente encontrar o equilíbrio, né? E eu lembro de ser criança e pedir o chocolate na bolsa da minha mãe, porque eu sabia que ela sempre tinha um para emergências, né? E aí ela aprendeu a ter sempre 2, porque não podia dar o que, se tivesse hipo, né? Não podia dar, mas aí eu queria. Então são coisas que a gente passa, preocupações que a gente acaba tendo com a própria mãe, no caso vocês que são mães, têm a preocupação com os filhos, né? Mas são coisas que a gente passa na vida, né? Aprender a identificar os sinais de hipo, quando começa a falar confuso, você fala, aí não tá bem, deixa eu ir lá do lado antes que ela caia, a gente vai. Muito obrigada pela sua presença, Alaia, muito obrigada mesmo. A Alaia me salvou de muitas vezes também, porque a gente precisa de ajuda, não adianta, né? É da natureza humana e faz parte. Obrigada, querida. Quem quer falar alguma coisa? Solange, isso. Então, né? Nossa, esses encontros são maravilhosos. Queria agradecer a todos, né? E dizer, principalmente para a Eliane, né? Não se desespere, não, tá? Porque cada um é cada um, a gente vê as necessidades, né? Que cada um precisa, mas o apoio, assim, os recursos, procure grupos, como, né? Nós temos os nossos grupos, mas tem a Associação de Diabéticos, que tem coisas para jovens muito bom, né? E vai com calma, né? Porque a gente tem que dar a eles, né, essa oportunidade de ver o que eles querem realmente. É claro, se você está vendo que está se panturrando de doce, a glicemia está 500, você não vai fechar os olhos, né? Mas com muita cautela, com muito cuidado e principalmente, como o Marião falou, muito amor, a gente consegue sim. Quero desejar a todas as mamães um feliz dia amanhã, que seja de muita luz, com seus filhinhos amados. E a gente consegue, é sempre pensamento positivo, a gente tem que ter. É claro que a gente tem as fases da vida, tem dias que você está também de saco cheio, né? Mas isso faz parte da vida de qualquer pessoa, não só dos diabéticos, né? Um beijo no coração de cada um e beijinhos de luz, que nós tenhamos uma jornada muito saudável. E estamos aqui para que precisar, o que eu puder ajudar, estou sempre à disposição de qualquer uma de vocês. E a minha gratidão imensa, Jane, que é a nossa mestra querida, que tanto nos ensina, porque eu também estou aprendendo, viu, gente? Muita coisa eu estou aprendendo, tá? Obrigada e feliz Dia das Mães a todas vocês. Muito obrigada, Solange. Solange tem sido, assim, uma peça-chave em nos ajudar o tempo todo. Jaqueline, Isabel, Ilana, Willa, Julie, Priscila, não sei quem é que está no Moto G. Algum recado, algum comentário? Que eu quero, por último, passar a palavra, por último, para minha mãe. Está todo mundo em silêncio. Jane, sou eu, a Julie, tudo bem? Oi, Julie! Não vou ligar a câmera que eu saí do banho, estava vendo a live e ouvindo, né? Assim, sabes que a minha filha foi diagnosticada há 2 meses, né?
Então, assim, eu quero agradecer a você, que eu aprendi muita coisa no grupo, com as meninas do grupo, e referente às glicemias e tudo mais. Também troquei de médica, já estou dizendo que já troquei de médica, e fui para a Associação de APDP de Diabetes de Portugal, que é realmente lá dentro tem tudo, temos psicólogo, temos enfermagem, temos nutrição, tem tudo. Então, para mim foi muito satisfatório. Faz assim, vai fazer uma semana que eu estou na associação, mas assim, como me receberam é muito satisfatório, sabe? E a maneira com que me acolheram, nós fomos às 7h30 da manhã e saímos às 2h da tarde, eu e minha filha. Então, assim, ela mesmo fez um relatório mesmo desde o início do diagnóstico para poder entender mesmo a vida da minha filha. E mudamos algumas coisas, sim, porém, como ela disse, agora nós vamos testar e vamos fazer como a gente disse, como eu sugeri, como a Jane disse, para levar pouca insulina, né? Principalmente nas horas do lanche, porque ela está em fase de lua de mel, e a médica aceitou. Então, agora nós estamos fazendo o teste, né? Estamos fazendo o teste. Então, assim, um dia vai lá em cima, porque a minha filha é muito emotiva, ela chora muito por qualquer coisa, quando fica nervosa. E agora eu estava ouvindo isto sobre ficar muito nervosa e ficar muito ansiosa e ficar muito feliz. E realmente pode ser que tem mesmo sentido, porque do nada, num dia tudo maravilha, no outro as mesmas coisas, muda tudo, né? As mesmas coisas muda tudo. Então, assim, desde o início, eu fui sempre... Quando descobri o diagnóstico, fiquei sem chão, como qualquer outra mãe. Porém, assim, hoje estou mais tranquila, vou para o grupo, as meninas me ajudam, e eu só tenho a agradecer mesmo a vocês, a família, e ouvindo a sua mãe também falar, me deu uma tranquilidade maior pela experiência de vida e assim, por tudo que ela passou, quando não teve recurso, né? E que hoje nós temos muito mais recurso. E então, eu acho que a gente pode muito mais, né? Você está aí, firme, forte, e olha, e vai durar muitos anos para nos ajudar. Eu agradeço muito a vocês. Obrigada. Obrigada, Julie. A Julie, a menina dela tem 8 anos, ela mora em Portugal, em Lisboa, como ela comentou, né? E só tem 2 meses de diagnóstico. E chegou no grupo, assim, totalmente desesperada, e nós, calma, a gente entende isso. E como eu tenho aprendido com vocês, e quanto mais eu aprendo com vocês, mais eu entendo o que a minha mãe, de fato, deve ter passado há 50 anos atrás, né? Às vezes, vocês hoje, com tanta informação, ficam muito mais estressados do que ela precisava ficar. Mas naquela época ela não tinha resposta para quase nada. Provavelmente, assim, era um dia depois do outro. Aliás, eu digo sempre isso para vocês, eu lembro que, assim, aplicava insulina de manhã e rezava até o dia seguinte, porque aplicava a NPH de manhã, fervia, tal, aplicava e até o dia seguinte. Se acordou outro dia, mais um dia, vamos embora. Né? Isso foi por muito tempo, assim. Né? E a Solange, eu tenho certeza que foi do mesmo jeito. E eu aqui em Portugal, como estava lhe dizendo, eu acho que eles não me forçaram, eu acho que me colocaram muita pressão para sair do hospital, e eu saí muito mesmo traumatizada, sabendo contagem de carboidratos, sabendo praticamente tudo. Para mim foi muito complicado, eu fiquei 2 dias estudando, e assim, não sei nada, vou dizer que eu não sei nada, tento controlar, mas assim, a contagem de carboidrato não deixaram eu sair do hospital sem isto. As outras coisas mais básicas, né? Isso eu agradeço a eles, sim, porque é importante, né? Mas eu acho que eles me assustaram muito, por isso que eu fiquei nessa angústia. Quando a minha filha dava uma glicemia mais alta, outra mais baixa, e eu ficava totalmente sem saber o que fazer. Eu dizia, meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Senhor, me ajuda. E eu assim, passei, acho que agora vai fazer 2 meses, mas agora faz uma semana que eu durmo mais ou menos. Mas normalmente era a noite inteira acordada, eu não parava mais de pé.
Eu emagreci 7 quilos, 7 quilos. Então, eu acho que agora eu estou começando a compreender melhor, a ajudar minha filha, a explicar para ela, porque eu acho que nós somos a base, né? Então, a gente precisa também passar isso para ela, né? E às vezes ela fala, então, para mim, assim, foi a coisa mais dolorida ela dizer assim para mim, eu quero ser uma criança normal. E aí, pronto, meu esposo e eu dissemos, mas tu és normal. E a gente faz todo aquele processo e explica para ela, mas eu não posso comer isto. Pode sim, podes comer tudo. Pode comer isso, pode comer aquilo. Mas, claro, né, a gente fala mais da maneira assim, mais com cautela. E, graças a Deus, a minha filha é uma criança que é totalmente regrada na alimentação. Sempre foi come muito saudável mesmo. Ela ganhou um ovo de Páscoa, ela comeu 19 gramas só, até hoje. Eu queria fazer um último comentário, bem rapidinho, pegando o gancho com o comentário da Julie, justamente porque me veio uma memória aqui de infância, de quando eu tinha 10 anos de idade. Um grupo de amigos, um amigo falou assim, a minha avó não come banana porque ela é diabética e diabético não pode comer banana. E eu fiquei assim, mas a minha mãe come banana todo dia, né? Come fruta, como assim não pode? E eu acho que a contagem de carboidrato, que eu pessoalmente não sei fazer, tá? Mas eu entendo o conceito, é o que mais ajuda, porque é você entender o quanto você pode. Não é que você é proibido de comer as coisas, mas que você pode fazer escolhas, né? Comer um pratão de macarrão ou tomar um suco de laranja, mas saber o quanto aquilo vai afetar a dosagem. Então, é mais de ter consciência das escolhas e não de ser proibido de viver e de experimentar as coisas. Né? Então, só me lembrei desse dia, assim. Muito bem lembrado. Obrigada, Laia. Obrigada, Julie. Ilana, Willa, Jaqueline, Isabel, Priscila, mais alguém quer comentar alguma coisa para mim passar a palavra final? Jaqueline. Oi, boa tarde. Eu quero dizer que hoje, para mim, foi um dia de bênçãos, né? Um dia de muita gratidão. Hoje, pela manhã, eu assisti a uma live com o José Loreto e a mãe dele, que nos passaram muitas experiências, né, positivas. E, assim, ele é uma inspiração para os diabéticos mais jovens, né? Por mostrar que o diabetes não nos limita. E agora, à tarde, essa bênção de conhecer a dona Marion, e mais uma vez de estar com você, Jane. Você disse que ela te abandonou, né? E você foi aprender. Então, eu quero agradecer à senhora, dona Marion, por ter abandonado a Jane, e quero agradecer a ela por não nos abandonar. A Jane é um anjo nas nossas vidas, todos os dias nós aprendemos com ela. E ai de nós, né? Ai de mim, de muitas outras mães, se nós não tivéssemos conhecido essa pessoa maravilhosa. Um feliz Dia das Mães para todos vocês, para a senhora Dona Maria, um feliz Dia das Mães, Jane, feliz Dia das Mães para a Laia, Solange, e para todas as mães que todos os dias se doam pelo melhor para os seus filhos. Muito obrigada, Jaqueline. Jaqueline tem sido uma bênção para a gente também. A Jaqueline ajuda demais no grupo. Muito obrigada. Fala, Willa. Olá, estou bem mais tranquila, hein? Estou notando. Então, na verdade, assim, né? O diabetes acho que foi uma preparação para a gente, para outros desafios que a gente ia ter que lidar, né? Mas, assim, ninguém quer, ninguém deseja ser diabético, mas, assim, foi um aprendizado, está sendo um aprendizado diário, né? Mas, assim, a gente vem crescendo muito, nossa família, ela ficou ainda mais unida, mais forte, mais resiliente, a gente melhorou a nossa qualidade de vida, a nossa alimentação, a gente viu a importância da atividade física, então, assim, tem o seu lado difícil, não é fácil, a gente tem que lidar com algumas dores, na verdade, mas, assim, não é mais aquele peso que era para mim. E eu quero agradecer a você, que foi essa pessoa que me fez enxergar o diabetes com mais leveza, né? E ver a vida de outra forma. Eu achava que era o fim, que aquilo que eu tinha sonhado para o meu filho
tudo estava acabado, e na verdade não era aquilo. E Deus estava preparando a gente para uma nova etapa. E Daniel está bem, ele está cada vez mais assim, dono, né, de si, ele até já sabe mais do que eu, assim, ele olha para uma fruta e já sabe, isso aqui tem tanto, aí eu vou e faço, peça para eu ver se tem mesmo isso. E aí quando ele vai lá e peça. Desligou o teu. Quero agradecer a Mário por ter cuidado tão bem de você e por ter abandonado você a ponto de você ser essa pessoa incrível que ajuda tantas mães, e desejar um feliz Dia das Mães para todo mundo que está aqui, e vamos em frente. Se aconteceu com a gente é porque existe um propósito da gente estar convivendo com a diabetes, e a vida não vai deixar de ser boa, e nós não vamos deixar os nossos sonhos para lá porque a gente tem um filho doce ou porque a gente se torna doce. Então, um beijo no coração de cada um e muito obrigada. Te amo. Obrigada, Willa. Eu estou começando a ficar preocupada, porque vocês todos estão repetindo que eu disse que a minha mãe me abandonou. É verdade. Mas ela me abandonou por um bom motivo e dentro de um determinado contexto. A minha mãe é dissimulada que vocês não imaginam. Ela finge que não está aí. Anos depois é que a gente se dá conta que ela estava o tempo todo em todos os lugares, vendo tudo que estava acontecendo. Mas ela meio que assim dava as costas para ver se você se vira. Eu e provavelmente a Fabiane e o Zézi, meus 2 irmãos, a gente aprendeu muito, aprendendo a se virar, porque se dependesse da saia dela, ela ia ter que trabalhar para a gente o tempo todo. E isso é perigoso, porque aí, como pessoa com diabetes, eu posso não ter a força necessária para lidar com o que eu preciso, né? Gente, eu estou agradecendo muito. E, feliz Dia das Mães para todos. Priscila, você queria falar? Vai. Então, para mim já até ficou difícil, de tanto que eu já chorei aqui dos agradecimentos que as meninas fizeram. Aqui em casa, a gente teve uma vida com o diabetes antes da Jane. Uma vida depois da Jane. Depois que a gente conheceu a Jane, e que a gente conheceu a contagem, e que a gente conheceu a tranquilidade. Eu, durante 8 anos, eu acordava todas as noites. Quando eu não acordava, o marido acordava. Então, muito tempo da nossa vida, a gente ficava sempre muito preocupado, muito preocupado. Então, hoje, a gente tem uma vida maravilhosa. É o que a Jane falou. Meu filho só tem diabetes. A alimentação mudou, muitas coisas melhoraram, né? Eu queria muito agradecer a dona Marião por ter cuidado da Jane tão bem, e a Jane ter aparecido nas nossas vidas. Para a gente, foi um divisor de águas, realmente, ter esse conhecimento. E Jane é uma pessoa de Deus, é um anjo, porque, não sei, se outra pessoa qualquer que tivesse diabetes e tivesse essa disponibilidade, essa facilidade em transmitir para a gente toda com esse cuidado, com essa paciência que ela tem, às vezes as pessoas no grupo não leem as respostas e já pergunta de novo. Eu falo, oh, meu Deus, e da Jane tem a paciência de conversar e de falar. Eu mesma, às vezes, eu falo, meu Deus, como que a pessoa perguntou isso? Ela acabou de responder. Mas ela não, está sempre disponível, está sempre pronta, né? Eu desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães, que Deus abençoe cada uma de vocês, e Jane, em especial, obrigada pela sua vida. Um beijo. Obrigada, Priscila. Como disse a Willa, as coisas acontecem para a gente não é por acaso. Então, eu sempre digo, a minha família reclama, sim, a minha família doméstica mesmo, né? Meu marido, minha filha, de que eu, às vezes, dedico tempo demais para vocês, né? E é verdade, eu tiro muito do meu tempo e da minha energia para acompanhar os grupos e as pessoas. Só que não deve ser por acaso que eu tive tanto sucesso com a minha própria condição. E eu tenho muito conhecimento e eu tenho sucesso na própria condição. Então, é uma forma de agradecer a possibilidade de vida que eu própria tive. E eu sei que todo mundo pode ter, mas para poder ter, as pessoas têm que saber que podem ter isso, né? E nisso, novamente, eu volto à minha mãe. Minha mãe sempre deixou isso muito claro. Você vai ter tudo aquilo que você se propor a ter. As coisas não caem do céu e não aparecem, né? Você tem que estar disposto a enxergar o que tem ali. Fazer do limão a limonada, que seja,
né? Então, assim, é um grande prazer para mim, apesar de que sim, Priscila, às vezes eu fico meio exausta, assim, às vezes eu quero pegar alguns das costas. Assim. A Ilana, que me acompanha muito, ela está aí, a Ilana... Estou aqui, é porque o áudio está bem ruim, mas... Não se preocupe, eu ia dizer o quanto você sabe e percebe, né? Que às vezes eu chego no meu limite, assim, mas eu me sinto quase, eu não vou dizer obrigada, mas assim, uma responsabilidade, porque eu tive essa oportunidade. Eu acho que todos precisam ter, e por isso eu brigo tanto também em relação a maus profissionais que não querem dar essa oportunidade às pessoas, né? E isso realmente me deixa muito mal. E novamente, culpa da minha mãe, porque a minha mãe sempre, meu pai muito, sempre me ensinaram muito a ser crítico, não simplesmente aceitar as coisas como dadas e é assim e ponto porque eu mandei. Como assim? Se não faz lógica, como assim? Eu quero entender, eu preciso entender. Então, isso me levou até onde eu pude vir. Obrigada, Priscila. Obrigada a todo mundo do grupo. Mais alguém? Eu vou tentar falar, não sei se o áudio vai ficar legal. Eu queria agradecer, né, por todo esse carinho, toda essa dedicação, Jane, que você... todo o seu tempo, né, que você dispõe para a gente. Eu aprendo muito diariamente. E eu acho que essa tranquilidade que hoje eu tenho, se até brincar, você está muito tranquila, tal, mas assim, eu acho que essa tranquilidade que hoje eu tenho, que eu estou adquirindo, você faz parte dessa trajetória e queria agradecer nessa família toda por estar hoje trazendo essa leveza dessa condição, né, para a gente, porque muda toda a rotina, é como se a gente tivesse um novo bebê dentro de casa, onde a gente tem que mudar toda a rotina, a alimentação, a gente tem que parar, prestar atenção, começa a contar, pega um caderno, bota aqui do lado na cozinha e começa a anotar, começa a analisar. Chega de noite, a gente senta com aquele caderninho e olha, não, será que deu certo? O que é que está errado hoje? Bora tentar descobrir, bora tentar adivinhar. Esse só Deus sabe que acontece semanalmente. Então, assim, com esse apoio que você nos proporciona, sempre fica um dia a dia mais leve. Então, eu agradeço muito. E um feliz Dia das Mães para todas vocês. Obrigada. Mais alguém ou passo a palavra para minha mãe? Mami, eu vou te desejar um feliz Dia das Mães para amanhã. E eu acho que tu sabe o quanto tu observa também, eu sei, eu não sou ingênua de perceber, eu sei que eu consegui ajudar muita gente e consigo. E eu faço isso com um propósito, né, que não é de aparecer, eu não preciso de likes, né? Eu quero que as pessoas se apropriem, né, do que eu pude ter a chance de ter. E em grande, grande parte eu devo isso à minha professora principal, que foi a minha mãe. Então, mãe, um feliz Dia das Mães. Eu sei que tu também foi mãe e é mãe de muita gente, além de eu, a Fabiane e o Zézi, né? E eu sei que assim como eu, que também sou professora, você também como professora foi mãe e é mãe de muita gente. E eu só te agradeço, desejo muitos felizes Dias das Mães ainda, porque tu tá novinha ainda, né? Só 81 aninhos ainda é novinha. Aliás, ela fez aniversário semana passada. Não, uns 10 dias atrás. Ela ainda está dando aula de dança. Se vocês procurarem na internet, ela está lá dando as aulas dela. Ela está com o braço, estourou o pulso, vocês devem ter visto que ela teve que mexer o braço, foi fazendo a traquinagem dela, né? Então, acontece. Mãe, as últimas palavras contigo. Que turminha mais querida que tu tens! Ter amigos assim não precisa mais nada. O amor brota, a gente sente a energia positiva de vocês. Gente,
com essa energia positiva, com esse amor, essa garra de vocês vencerem na vida e juntas, ninguém derruba vocês. Um feliz Dia das Mães para vocês, um feliz dia para todas as problemas que chegarem e que mande esse vírus embora e nós vamos vencer e vamos conseguir o que mais a gente quer. Deixar aqui na Terra a nossa mensagem de que nós conseguimos trabalhar, ajudar, ter amor e dar amor. Feliz Dia das Mães para você. Feliz Dia das Mães para todos. Muito obrigada. Solange, muito obrigada. Fabiane, muito obrigada. Willa, Ilana, Diane, Priscila, Jaqueline, Alaia, Isabel. Eu não sei quem é que está no MotoG ali, mas que falou com a gente aqui várias vezes também. Muito obrigada. Eu vou deixar isso lá no nosso canal, tá bom? Aproveitem bastante, abracem bem suas mães, né? Sintam-se abraçadas também. Tchau, tchau. Deixa aberta a imagem aí para mim bater uma foto final de todo mundo. Quem puder, né? Abre a tela aí, abre a tela. Vem, Fabiane. Isso. Willa, isso. Quem puder abrir aí. Gente, muito obrigada e muito obrigada mesmo. Vocês são motivo de muita coisa para mim. Obrigada. Mami, à distância. Tem que sair agora, não sei. O Daniel está enorme, né, Willa? É aquilo que eu te disse, ele está virando um homem, por isso que as glicemias agora vão modificar. Ele vai começar a precisar menos de insulina. Está mudando mesmo, Jane. E eu fiquei, nossa, eu não estou compreendendo o que está acontecendo. E quando você falou aquilo, assim, vou mudar o fator de sensibilidade, e foi batata. No outro dia já ficou uma coisa linda. Mas vai mudar de novo, não te preocupa. Não vai durar muito, não. Ilana, quando você estava falando do SBD aí, eu lembrei a Ilana logo saiu. Logo quando eu entrei no grupo, foi muito engraçado. E eu estava naquela coisa, naquela neura, né, querendo saber tudo. Aí eu vi falando, é o SBD. Eu disse, meu Deus, o que é esse SBD? E eu fui para a internet e eu li e eu não achava. Aí eu fui no grupo, gente, me desculpa, o que é esse SBD? Eu já procurei no ar. SDS. SDS. Aí eu ri demais depois, foi muito divertido. Como assim? Eu não sei ainda o que é SDS. Ai, que bom te ver. O Daniel eu tenho visto de vez em quando, mas você eu não estava vendo. Tá tudo bem com você? Tudo bem? Tudo. Tchau, tchau, gente. Deem um abraço na mãe de vocês de Feliz Dia das Mães, tá? Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Beijo.